Boa noite a todos que estão aqui presentes, aos que nos acompanham dos seus lares. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, a mais um estudo do Evangelho. E que a gente possa, nesse momento, nos esquecer um pouco dos problemas e vamos nos afinar com a atmosfera dessa nossa casa. Hoje nós temos a contribuição valorosa da nossa companheira Lília. Faremos a leitura do Evangelho e a prece vai ficar pela Dona Isilda, nossa amiga. Mas antes de fazermos todo esse processo, para que o pessoal que nos acompanha de casa possa estar recebendo também alguns comunicados, algumas informações. Lembrando que agora, na próxima quinta-feira, dia 1º, é aniversário da nossa casa, 99 anos, e vai ser uma prévia do ano que vem, completaremos um século de existência. Então, é aniversário de nascimento de Eurípides Barçanufo. Todos estão convidados, todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais e também vocês que estão aqui, para que a gente possa vir aqui celebrar essa noite que teremos a apresentação de um tenor. É uma apresentação belíssima, falada e também cantada, que encanta a todos. Então, todos estão convidados na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas. Lembrando também das famílias que são assistidas, nós temos uma lousa lá embaixo, na entrada da nossa casa, de tudo aquilo que pode ser doado, para que a gente possa montar uma cesta e distribuir para essas famílias assistidas. Peço que vocês olhem quando puderem, é sempre muito bem-vindo. E também aos que estão em casa, se quiserem pegar nesse momento um copo d'água, uma garrafinha, para que possa ser fluidificada, que sempre traz muitos benefícios para a casa e para todos os familiares. E os cupons, né, fiscais também, quem se lembrar, traga, que será sempre muito bem revertido nas obras da nossa casa. Então, no mais, de novo, sejam bem-vindos, é uma alegria estar com vocês. Então, a Dona Isilda agora fará a prece, e na sequência a Lília fará para nós a explanação. Eu farei a leitura. Teremos o nosso coral. Obrigada, Rose. Nós temos o nosso coral também, que vai se apresentar na quinta-feira, dia 1º. Então, é muito bom, é muito belo o trabalho. Gostaria muito que você estivesse aqui para estarmos juntos celebrando essa noite tão especial. Então, agora vamos para a nossa prece. Então, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos em nome de Deus, de Jesus, em nome do nosso mentor espiritual, o nosso patrono da nossa casa, que é Eurípides Barçanufo, para podermos fazer a nossa prece, agradecer a Deus por tudo que nós temos recebido e também pedir em favor de todos que necessitam, nossos familiares, pessoas que nós conhecemos, pessoas que desencarnaram hoje e outros dias, que os espíritos possam ser iluminados por toda a humanidade. Nós pedimos que o nosso querido anjo Ismael abençoe o nosso planeta, nosso Brasil, a nossa cidade, para que assim nós tenhamos um progresso, não só material, mas um progresso espiritual. E assim, agradecimento a todos, a tudo isso e muito mais, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo por tudo que nós temos recebido, não só aqui na nossa casa, mas por Jesus, em todos os momentos da nossa vida. A nossa casa, muito mais, porque aqui nós viemos para poder receber o amparo, o fortalecimento. Quantas coisas nós já recebemos através dos benfeitores aqui da nossa casa, e encarnados e desencarnados, que recebem durante essa reunião, durante a palestra. Então, para isso, nós temos que ficar sempre com os nossos pensamentos elevados. Nós vamos fazer a prece de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça,
O auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e sua legião de trabalhadores. Que eles nos assistam, Senhor, confortando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade, consolando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende as suas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze através de suas legiões consoladoras, de seus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta suas falanges amigas em benefício de todos que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Então, dando continuidade no estudo do Evangelho, vamos prosseguir com o capítulo 26, dar de graça o que de graça receber. Hoje, o título é Preces Pagas. Estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus e seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Lucas, capítulo 20, versículos de 45 a 47, e semelhante em Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 40, e Mateus, capítulo 23, versículo 14. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. O que quer dizer? Apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aqueles que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Ora, de duas uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras? E se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aqueles que não podem pagar? Isso é uma falta de caridade. Se alguma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento, mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça, pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. É que aquele que as cobra se julga, no mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois considera-se livre dessa obrigação, desde que deu o seu dinheiro.
Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega o mandamento a outro, e a este a outro, e assim por diante? Não é isso, e não é isso que reduzirá a eficácia da prece ao valor da moeda concorrente? Aliás, da moeda corrente? Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra agora a Lília, que fará a sua explanação. Boa noite a todos, aos que estão aqui encarnados, aos desencarnados e os encarnados que estão nos assistindo online. Bom, a primeira pergunta é: se Jesus fosse nos cobrar pela prece realizada quando ele esteve aqui, quem teria condições de pagar essa prece? Quanto custaria? Então, acho que começa dessa premissa. Se a prece realmente fosse que ser paga, se Jesus, o espírito mais evoluído, rezou por nós aqui na Terra, quando ele esteve aqui, num sacrifício enorme, e em momentos de grande sofrimento, como o momento da crucificação, quanto vale aquela prece? Será que haveria alguma riqueza no nosso mundo capaz de pagar por ela? Acho que não. Uma outra pergunta me veio na cabeça quando eu li essa mensagem. Será que existem preces pagas até hoje? Porque me soou como uma coisa tão distante da realidade, uma coisa tão Idade Média, que eu falei, não é possível. Pois eu fui procurar na internet e ver o que eu achava, né, sobre isso. Será que existem pessoas vendendo prece até hoje? Gente, eu caí num limbo da internet, que até hoje assim, eu estou me perguntando, meu Deus, onde eu caí aqui? Né? Porque existem, sim, pessoas, religiões, vendendo preces. E não é incomum, tá? Infelizmente. Inclusive, num determinado site de uma determinada religião, para se orar por 30 dias por uma pessoa, está sendo cobrado mais de R$4.000. Né? Enfim. Como se não bastasse isso, falei, o que mais é vendido na internet? Pois, pasmem, porque eu fiquei chocada na hora que eu vi. Pois estão vendendo na Shopee, na Amazon, e no site da própria religião, enfim, um kit de exorcismo. Com água, sal e eu não lembro mais o quê. Ai, meu Deus. Eu ia trazer as imagens do que eu vi, mas eu achei melhor não, porque eu não quero ser processada. Porque realmente, assim, como assim? E realmente, gente, esse kit vende. Agora, quem compra? E compra, porque tem avaliação. Tem avaliação da pessoa dizendo que o kit é muito bom e funciona. Eu falei, olha, realmente a pessoa assistiu muita série. Muita série na vida, né? Foi o Dean Winchester ali, ó, fazendo um círculo de sal no chão. Para quem não sabe a referência, trata-se de uma série chamada Supernatural, né? Supernatural, e eles colocam ali, eles fazem esse tipo de coisa ali para poder afugentar os espíritos maus, enfim. E é muito nesse estilo que vende aquele kit. Eu falei assim, meu Deus, tem até um símbolozinho ali e tal. Eu falei, não, realmente, o espírito que olha para aquilo fala, meu Deus, é um kit de exorcismo, né? Realmente deve funcionar muito. Não comprem, tá? Não comprem, pelo amor de Deus. Lencinhos, bentos, abençoados. Ai, gente, não. Tem mais uma. Essa também, assim, ó, de chocar. Água exorcizada. Eu falei, gente, o que é uma água exorcizada? O que tem na água que a gente bebe que ela precisa ser exorcizada para ser vendida? Como assim? Eu falei, não, é realmente, assim, um absurdo. E, gente, esse tipo de coisa, né, é uma coisa muito complicada, porque começa a cair numa parte da nossa legislação penal, que, para quem não sabe,
trata de estelionato, né? Existe o estelionato, que ele é feito de maneira geral, que são pessoas que tentam se aproveitar de outras pessoas com bens financeiros, prometendo trabalhos e serviços e coisas que nunca serão cumpridas, e a partir daí a pessoa começa a tirar dinheiro do outro. Isso é estelionato. Mas existe o estelionato religioso, que ele não tem uma definição no nosso Código Penal, mas ele é já entendido juridicamente, que justamente se trata de pessoas que vendem coisas, até mesmo crenças e promessas de curas, de coisas irreais e mágicas, né, para tirar dinheiro das pessoas. E realmente, isso pode vir a ser um processo. Quanta gente aí perdendo bens reais, casas, né, próprias, que ela doa para que sejam feitos trabalhos de magia, trabalhos de não sei o quê, que se reze, que se ganhe fortunas, né, esperando que ela vai encontrar uma fortuna enorme, que a vida dela vai mudar da água para o vinho como um passe de mágica. A pessoa perde tudo. Tudo, ela dá tudo. E não recebe nada em troca, óbvio. Porque não é assim que a coisa acontece. Deus não é bancário, né? Ele não está ali fazendo uma troca. E o pior, gente, essa é bem Idade Média mesmo, mas essa foi assim de chorar. Não foi aqui no Brasil, apesar de que tem filiais aqui no Brasil dessa religião, mas estavam realmente vendendo um pedacinho do céu por 500 mil reais, né? Assim, transformando de dólar para real, 500 mil reais, um pedaço no céu. Eu falei, gente, quem ainda acredita que vai conseguir pagar por alguma coisa que não tem absolutamente nada de monetário, né? Nada de material para comprar, sabe? Não é um terreno onde você vai construir sua casa, né? Você nem sabe para onde você vai depois que desencarna, gente. Que garantias que tem a pessoa? Né? Então, é uma falsa promessa de que a pessoa, quando morrer, vai para um lugar que ela está lá, que ela pagou, um lugarzinho no céu. E a mesma coisa vai valer para esse tipo de situação onde a prece é paga. O que você está prometendo com isso? Que a pessoa vai receber uma cura para a qual você está rezando? Que a pessoa vai ser realmente abençoada por Deus? Que a pessoa... Ela está te prometendo uma coisa que ela não tem como garantir e cumprir. Porque é uma outra pessoa que você nem sabe se de fato ela vai estar pensando na pessoa para a qual você pagou. Que garantia que tem? Nenhuma. A única garantia que a gente tem de que a pessoa que a gente quer rezar vai estar recebendo a nossa prece é a gente mesmo rezando. É a gente mesmo orando por aquela pessoa, dirigindo o nosso pensamento para aquela pessoa sim, se estiver conectada com a gente, vai receber a nossa oração. Se a gente fizer uma oração ali, né, com um coraçãozinho quente ali para aquela pessoa, ela vai receber a nossa prece. Agora, pagar para outras pessoas rezarem, gente, isso é a coisa mais absurda. Eu falei assim, gente, como que isso é possível nos dias de hoje? Eu me senti na Idade Média. Eu falei, o mundo não evoluiu nada. Né? A gente cresceu em tantas coisas, mas em outras parece que ou a gente deu um retrocesso ou simplesmente não avançou. Porque não dá para acreditar que até hoje existem pessoas que acreditam nisso. Muitos de vocês já devem ter vivenciado situações assim. Vou pagar uma missa para a pessoa que faleceu. E eu já ouvi falar. Vocês já devem ter ouvido falar. E a pessoa vai lá e paga mesmo para rezar uma missa para uma pessoa que faleceu. E isso é cultural no nosso país. É cultural. A pessoa não pode estar presente, vou pagar lá a missa. Gente, meu Deus, mas para que pagar a missa? Você pode rezar na tua casa, mulher. Não é? Reza da tua casa, pagar a missa. Qual é a diferença da oração de um padre, de um bispo, de um pastor, de um palestrante para a tua oração? Nenhuma diferença, muito pelo contrário. Às vezes a oração de quem está assistindo a palestra é muito mais fervorosa de quem está falando aqui na frente, de quem está dando uma palestra, de um padre. Gente, não é o fato da pessoa estar vestindo uma túnica, da pessoa estar vestindo um uniforme, da pessoa dizer que é apóstolo, discípulo, ou isso ou aquilo, que vai tornar realmente aquela pessoa um espírito iluminado. Título, veste. Gente, isso para Deus não serve de absolutamente nada.
né, falar que é dessa ou daquela religião, tanto faz. Deus não vai ficar escolhendo as pessoas por rótulo. Ele não é, se fosse assim, Deus ia ser bem tonto, né? Ele não ia ser Deus, começa daí. Então, assim, me gerou uma certa indignação, porque eu fiquei imaginando centenas de pessoas caindo nesse tipo de golpe, que nada mais é do que um imenso golpe, dando o seu dinheiro como se fosse aquelas propagandas mentirosas de Instagram e Facebook, né? Pague o envio, né? Lá faça uma avaliação do produto X e ganhe o produto, né? E você vai lá, paga o frete e você nunca vê o produto na sua vida, nunca mais. Seu dinheiro já era. Então é a mesma coisa. E quando a gente fala de prece, tem um exemplo da mãe do Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta. E tem uma passagem dela, porque assim, a mãe do Chico Xavier é um espírito bem evoluído. Ela tem assim, uma evolução que não é a padrãozinha nossa. Ela está, né, um pouquinho mais acima da gente. Bem acima, né? Tanto que a Terra, para ela, era um pontinho marrom ali que, né, ela via de longe. E uma certa vez, ela estava observando o nosso planeta de longe e ela via vários filamentos ali, formando como se fosse uma aura da Terra. Vários, inúmeros, incontáveis. E ela começou a se atentar que tinha alguns filamentos que eram mais brilhantes, mais cristalinos. E ela foi se envolvendo em um determinado filamento que chamou a sua atenção pela luz que emitia. Nada mais era do que uma prece de uma mãe desesperada, rezando para que Deus a protegesse, abençoasse, desse forças para ela conseguir cuidar dos seus filhos, porque ela estava numa situação financeira muito difícil. Então, ela estava pedindo a Deus forças. E a prece dela foi tão verdadeira, tão brilhante, que chegou lá nesse plano espiritual mais elevado e foi vista, né, pela mãe do Chico, que é um espírito muito bom, e imediatamente ela, por ter já uma evolução considerável, conseguiu entender toda a situação daquela mulher e conseguiu transmitir pela mesma via, né, luminosa, as boas energias e fortalecer aquela mulher para que ela, ao encerrar a prece dela, se sentisse mais fortalecida, mais reconfortada, né, mais consolada, e aí pudesse voltar a enfrentar a sua realidade, que automaticamente não seria retirada dela. Ela teria que enfrentar a sua dificuldade, mas ela recebeu um plus, uma força a mais de um espírito muito evoluído. Se a gente paga para alguém fazer a nossa prece por nós, ou rezar pela gente, isso vai acontecer? Se a comunicação é pensamento a pensamento, não tem como a gente recolher os benefícios de uma prece paga. Não tem como. Justamente porque se trata de uma questão de pensamento. É a gente que tem que se conectar ao mais alto para receber do mais alto forças para o nosso dia a dia. Por isso que não faz o menor sentido pessoas comprarem essas coisas. Porque tudo vai ser uma questão de pensamento. Hoje em dia, existem muitos estudos que falam, né, do efeito da prece, da oração no nosso cérebro, e que mostram que no momento da prece existe uma transformação neuroquímica no cérebro que traz realmente uma sensação de paz, de acalento, né, porque você está ali num momento diferente do seu dia. Que, inclusive, isso serve muito para a gente ressignificar o nosso estresse, para a gente poder passar pelos momentos de estresse com um pouco mais de serenidade. Existem vários estudos falando sobre o coping religioso espiritual, que é justamente você se utilizar dos seus aspectos espirituais para enfrentar situações estressantes. Ou seja, gente, é sempre a pessoa, o sujeito da ação que tem que fazer a ação. Não posso falar, ó, reza aqui por mim, eu vou ficar aqui de boa e não vou rezar, né? Vou ficar aqui esperando você fazer um milagre. Nem Jesus se comportava assim com as pessoas que ele curava.
Ele mandava as pessoas estenderem a mão para ele, para que ele pudesse curar. Porque a pessoa, ela tem que agir. Não vai cair, gente, nossos problemas não vão cair solução do céu, assim, não. A gente tem que ter a nossa atitude. E a gente precisa ter a humildade de se dirigir a Deus para pedir forças, porque aqui ninguém é super-homem, ninguém aqui é super-girl, né? A gente está todo mundo aqui ralando muito para conseguir evoluir um pouquinho. Então, a gente precisa ter essa humildade de pedir forças para Deus e ter paciência, porque Ele vai nos fortalecer, mas não vai nos tirar da provação. Inclusive, eu li num livro do André Luiz, um fato que me deixou meio, nossa, a gente realmente tem que tomar cuidado com a nossa prece. E era o caso de uma mulher que estava cuidando da sua mãe enferma, estava muito idosa, e ela também tinha uma criança que ela cuidava e ela era casada. Então, ela já estava sobrecarregada muito, cuidando da mãe, da criança e tal, e cadê o marido? E ela preocupada com o marido, e rezando por esse marido, beleza. Prece atendida. Ela saiu do corpo no estado de sono, levaram ela para ver o marido traindo ela. Uma maravilha de prece. Falei, nossa, né? Cuidado com a prece. Cuidado com o desejo, né? Cuidado com aquilo que você pensa, porque literalmente o pensamento te conecta à pessoa, te conecta à cena. E eu não achei consolador. Embora ela tenha sido levada pelos mentores dela, eu não achei uma atitude consoladora, porque ela já estava sobrecarregada e agora ela ainda ganhou mais outra preocupação que ela ia ter que lidar e enfrentar. Quando se ela tivesse se atentado às outras reais necessidades dela e tivesse tido talvez um outro foco de pensamento, uma outra vontade ali de oração, talvez ela teria tido um outro tipo de situação de vivência. Então, até mesmo dentro da nossa prece, a gente tem que saber muito bem o que pede, gente. Essa coisa de, vou pedir para Deus ter riqueza, vou pedir para Deus isso ou aquilo, pedindo bens materiais. A nossa prece, ela vai ser ouvida. Agora, por quem? A gente não sabe. Quem vai atender esse nosso pensamento, a gente não sabe. Né? Porque é um pensamento sendo transmitido. Ou pedir para que Beltrano ou fulano se lasque na vida, né, num pensamento de vingança, vai ser atendido? Vai. Por quem? Por Jesus é que não vai ser. Nem por um espírito evoluído. E muitas vezes um pedido de bens materiais pode até ser atendido. E quantas vezes as pessoas não se afundam depois disso? E nunca mais conseguem ter paz e felicidade na vida. Quantas vezes depois de um pedido de vingança realizado, a pessoa nunca mais consegue ficar realmente em paz. Nunca mais nessa vida, né? Depois dela algumas outras, até conseguir o perdão daquela pessoa e conseguir se reestruturar para seguir em frente. É muito tempo, gente. O nosso pensamento é uma ação. Seja ela dirigida para o outro, seja ela dirigida para Deus, ela é uma ação. Então, a prece nada mais é do que um pensamento que nos liga ao alto. E que se for realmente bem feita, se na nossa oração a gente for humilde, perante Deus, pedir perdão pelas nossas faltas, pedir forças para a gente suportar as provações da vida, essa força nunca vai faltar para a gente. Mas lembre-se, isso não pode ser delegado. Isso é de responsabilidade de cada um no seu dia a dia, porque isso também nos ajuda ao nosso próprio processo de amadurecimento, de reflexão, porque é nesses momentos de oração que a gente consegue muitas vezes ter novas ideias, pensar em coisas que a gente fez, puxa, olha, aqui realmente eu errei aqui, eu não devia ter feito desse jeito, eu devia ter feito de outro, e muitas vezes dá para você consertar, outras vezes não, mas pelo menos você vai ter já o entendimento de que no caminho que você estava não estava bom. Então, esse momento, ele é de cada um. Ele é único. E pessoas que rezam maquinalmente, não necessariamente realmente estão conectadas com algo.
superior. Às vezes elas não estão conectadas nem com elas mesmas, porque fica numa coisa tão mecânica que ela não está nem aí. Tá? O pensamento está voando em outro lugar. Então, eu achei bem interessante. Não procurem na internet, que vocês vão cair num limbo muito grande sobre essas coisas que se vendem por aí da Idade Média. Daqui a pouco vão estar ainda vendendo pedacinho da cruz de Cristo. Né? Falei, nossa, olha, né? Aula de história, né? Parece que a coisa aconteceu lá em 500 anos depois de Cristo, mas não, acontece agora. Pois é, mas serve para a gente refletir, para a gente entender que o nosso mundo ainda está engatinhando, que a gente tem muito trabalho para fazer, né, tanto de autoeducação como de educação dos nossos semelhantes, para que eles não caiam nesse tipo de golpe e assumam para si a responsabilidade de cuidar de si e dos outros, né, da mesma forma que precisa se responsabilizar por se conectar com Deus e ajudar o outro também a se conectar com Deus, ele mesmo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito divertido fazer essa pesquisa. E eu desejo uma ótima noite a vocês, a todos os que estão em casa. Solicito a presença dos médiuns aqui na frente para o passe. Então, nesses instantes, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, a Deus, nosso Pai. Que o nosso pensamento nesse instante busque esse amor infinito, calmo e iluminado do nosso Mestre. Mestre Jesus, que as tuas bênçãos estejam conosco neste instante, que a tua luz possa aquecer a nossa alma e nos fortalecer, não só para o dia de hoje, como para todos os dias. Que possamos caminhar sob a sua luz, com segurança, fé, esperança e muita paciência. Que possamos, Mestre amado, aprendermos os teus ensinamentos e que possamos ser capazes de transmiti-los em palavras, pensamentos e ações. Abençoa-nos a todos, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja.